Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Meus amados, estamos chegando a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, cuja lição é de número 13. Mas antes de adentrarmos nesta última lição, eu quero que você possa estar curtindo, comentando e também compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas através do estudo da Palavra de Deus. Mas também eu quero dizer que estamos chegando ao final de mais uma revista da EBD. Essa revista é composta por 13 lições. E essas 12 últimas lições que passamos aqui no canal, eu creio que foi de bênção, tanto para você, como também para todas as pessoas que assistiram a esses vídeos. Meus queridos, eu quero fazer um resumo das 12 lições que já estudamos aqui. Começando pela lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Qual foi o propósito dos dons espirituais? O primeiro propósito dos dons espirituais é para capacitar os servos de Jesus para a obra missionária. Como está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Além dessa obra missionária, os dons têm o propósito da edificação do corpo de Cristo, através dos dons espirituais, de revelação, de poder, como também dos dons ministeriais, que é apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e também de pastores. Todos esses dons são para capacitar e para a edificação do corpo de Cristo aqui. Além desses dons, existem os auxiliares, que também são pessoas capacitadas, idôneas, para estar ajudando o pastor na condução da igreja, que são os presbíteros e também os diáconos. Nós sabemos, como já falamos aqui, a missão do presbítero é estar pastoreando o rebanho de Cristo, alimentando as ovelhas através da palavra de Deus. E os diáconos são chamados para a assistência social da igreja, para o bom andamento da assistência social. Meus queridos, vamos iniciar agora a última lição da Escola Dominical, cuja lição é de número 13, que nos traz o seguinte tema: a multiforme sabedoria de Deus. Vamos também aproveitar e fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz o seguinte: para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Meus queridos, a sabedoria de Deus, ela é multiforme, ela se apresenta de várias formas no meio do seu povo, para que assim sejam conhecidas tanto nos céus como também na terra. Nós sabemos que a multiforme sabedoria de Deus também foi dada através dos dons espirituais, o qual já falamos aqui nesta lição. Os dons espirituais, que são dom de revelação, de poder e de elocução, como também os dons ministeriais, que são de pastores, profetas, também de apóstolos, evangelistas e doutores, como também dos auxiliares, que são de presbíteros e também de diácono. Tudo isso Deus deu para que a sua igreja fosse firmemente capacitada para estar atuando e representando a Deus. Os dons espirituais, eles são amplos e são concedidos a Deus para todos os seus servos em todo o mundo. Mas para isso é preciso que eles busquem com fé e perseverança, como também está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, que nos diz o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, para receber essa multiforme bênção de Deus através dos seus dons, é preciso que a pessoa que esteja com vontade de receber, que ela busque com zelo
os dons espirituais, pois Deus, ele se agrada da pessoa que tenha fé e que creia que ele pode conceder essa capacidade através dos dons espirituais. Então o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Coríntios, pede para que as pessoas busquem os dons espirituais de uma forma zelosa. Tem pessoas que começam a buscar os dons espirituais, mas depois desanimam devido a estar, aparentemente, demorando de chegar. Mas Deus, muitas vezes, ele prova a nossa fé, para ver se realmente essa é a vontade que nós temos de receber algo da parte dele. E outra coisa, Deus, ele não faz acepção de pessoa, como também está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 34, nos diz o seguinte: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Então, todas as pessoas que assim desejarem, que têm fé no coração em Cristo Jesus, que tenha esse zelo em buscar, por certo, receberá as dádivas de Deus, o presente de Deus que Ele tem prazer em conceber para todos aqueles que buscarem com fé e também com zelo. Mas também existem outras dádivas de Deus, como a dádiva do amor. Esse é o grande amor de Deus, que está lá inserido no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que nos diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o imenso amor de Deus. A maior dádiva de Deus foi dar, através do seu amor, o seu Filho para morrer na dura cruz do Calvário, para salvar a todos os homens aqui na terra. Esse foi o amor de Deus. Então, todas as pessoas podem se desejar ser alcançadas através desse amor, crendo no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue inocente para remissão, para perdoar todos os nossos pecados. Também, queridos, outra dádiva de Deus é a dádiva da filiação. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, nos diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, outrora éramos apenas criatura de Deus, seres criados por Deus. Mas no momento que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, nos tornamos de criatura para filhos de Deus, como diz esse versículo. Mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse é o amor de Deus, nos trazer como criatura para sermos filhos do seu grande amor, filhos de Deus. Ao recebermos todos esses dons de Deus, somos os bons dispenseiros do ministério de Deus. Queridos, como um mordomo ou dispenseiros, nós sabemos que mordomo é uma pessoa encarregada pelo cuidado, pela alimentação e por tudo aquilo que será realizado dentro de uma certa casa. E sabemos que o mordomo, ele tem que prestar contas ao dono da casa. E como um bom dispenseiro do ministério de Deus, nós temos que saber cuidar muito bem daquilo que temos recebidos da parte de Deus. E é necessário que os dispenseiros ele seja sóbrio e também vigilante, como nos diz lá na carta de 1 Timóteo, no capítulo 3,
versículo 1 e 2. Sobriedade. Ao cuidarmos das coisas do Senhor, temos que ter que tomar cuidado para que não venha entrar nesta casa ou no meio dos familiares que habitam nessa casa qualquer coisa que possa contaminá-los. Nós sabemos que o dispenseiro, o pastor, o presbítero, que cuida do rebanho de Cristo, além de ser sóbrio e também vigilante, ele tem que ter cuidado com a sã doutrina da palavra de Deus, o bom ensinamento da palavra de Deus, para que as pessoas sejam bem alimentadas e vá crescendo no conhecimento e também na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meus queridos, estamos finalizando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, como também uma revista que estudamos nesse trimestre. E, por certo, a partir desse domingo a 8, iremos também estudar a nova revista que eu já vi e é bênção de Deus, viu? Vamos tratar de coisas do Velho Testamento muito importante para o nosso conhecimento espiritual. Eu espero que você esteja sempre aqui comigo, né, compartilhando e também aprendendo, somando conhecimento, para que nós possamos assim crescer juntamente no conhecimento das coisas do Senhor. Deus abençoe a todos vocês e até a nossa próxima lição, se assim o bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.